Eis que aqui estamos mais uma vez. Carlos. Olá! Sejam bem-vindos mais uma vez. Nós estamos aqui para mais um vídeo maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai gostar. E mais uma vez com a nossa convidada especial aqui, Vivian, que está aqui ao meu lado, à minha frente, quer dizer. À sua frente, né? Isso. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Espero que seja um vídeo sensacional. Vive ali atrás das câmeras, tem o nosso querido Edson Carneiro. Aê! E esse aqui dá voz que parece de um monge, um padre, como dizem, né? Aqueles homens santos. Eu acho devagar. Eu me assisto na velocidade 2. Eu acho que você tem a voz mansa, cara. Você é aquele cara que fala ali, a mulher já cochila, entendeu? Se apacenta. Não, dependendo, né? Se tiver muito cansada, pode ser bom, cara. Mas nós queremos lembrar você que Deus é bom todo o tempo. E este é o canal que está aí com você todas as semanas, falando um pouquinho diferente na palavra de Deus, talvez do que você tenha acostumado a ouvir. Hoje vai ser uma história muito bacana. E nessa história, inclusive a gente já falou num outro vídeo, que é um pouco da história, a continuação, posso dizer assim, vendo por uma outra perspectiva, por um outro ponto de vista, a história de Jonas. Até no outro vídeo, o título, você pode ir ali buscar o nosso vídeo. Até seria legal a pessoa ver primeiro aquele vídeo de Jonas. Isso. Pra depois conectar, porque agora é a continuidade da história com um pouquinho diferente, numa outra ótica. O outro vídeo chama Enxergue o Problema com os Olhos de Deus. Enxergando os problemas pela ótica do Senhor, né? Que às vezes a gente quer enxergar com a nossa. Mas esse vídeo tá legal pra você entender a história que a gente vai falar agora. E também pra você conhecer a história, né? De fato, se você já conhece, tá tudo certo. Mas se você não conhece, dá um pulinho lá. Enxergue o Problema com os Olhos de Deus. É um outro vídeo que a gente lançou 2 ou 3 semanas atrás. Valeu? Então vamos para a mensagem. Eu espero que você curta. Veja, a mensagem de hoje é algo como: de que maneira Deus toca aqueles que Ele está buscando para perto dEle. Aqueles que Ele está querendo que se achegue mais a Ele. Mesmo quando você tá bravo e você às vezes se perde, como que Deus se aproxima, te traz de volta para Ele. Então fica aí até o finalzinho, espero que você curta, pega a tua Bíblia e vambora para a mensagem. Carlos, com você, meu querido. Então, eu acho que a gente pode falar também que quanto mais você fica na palavra, menos você vai ficar só na letra. Apesar de a gente estar lendo aqui, quanto mais íntimo você vai ficando, mais você vai tendo acesso ao mundo espiritual, a um mundo que vai te falar coisas que você ainda não ouviu e vai fazer você sentir coisas que você ainda não sentiu. Então, a gente vai começar aqui com Jonas e vamos ler da onde? Você quer ir aí? Pode ser. Carlos, fala um pouquinho pra gente quem era o Jonas, só pro pessoal conectar, quem não viu o vídeo anterior. Eu acredito que vocês já ouviram falar de alguma vez, né? Que foi aquele que foi engolido pela baleia e ficou 3 dias dentro da boca da baleia. O grande peixe. Né? O grande peixe. Isso, e a ideia era que ele fosse pregar em Nínive, né? Deus tinha uma mensagem, precisava entregar essa mensagem para uma cidade que não era dele, era uma cidade de um outro povo, tinha outros costumes, não adorava o mesmo Deus. Então ele tinha um desafio como um hebreu ali, né? Que tinha que pregar uma mensagem que Deus passou. Então esse é a tônica aí da história de Jonas. Ele foi lá no fim do dia, pregou a mensagem, né? E depois disso, quando ele prega a mensagem e diz para os ninivitas que eles eram maus e que a cidade ia ser destruída em 40 dias, o povo se comoveu, né? E com isso, a cidade inteira ficou sabendo dessa mensagem e
fez um jejum, o próprio rei se consternou com a informação, acreditaram em Deus, acreditaram no Deus de Jonas, e de fato, o rei pediu para que cessassem as maldades, porque era isso que chegou aos ouvidos e ao coração de Deus, as maldades desse povo. Então eles modificaram, e nesse tempo que eles percorreram, esses 40 dias, eles cita aqui que eles mudaram de atitude. E esse pedaço, esse trecho é muito interessante, eu acho. Primeiro cara, para um rei mudar de atitude, a gente já saca que o negócio é como se, eu entendendo aqui o texto, você pode colocar em Jonas 3, do versículo 1 em diante, né? Mas, por exemplo, está escrito que quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Isso era um costume de arrependimento daquela época, né? As pessoas colocavam uma roupa de saco e tinham cinzas e ficava com aquilo ali como se igualando ao próprio pó, né? Tipo, se colocando na extrema condição de necessitado, miserável, né? E um rei de uma cidade, realmente ter essa atitude, você vê que parece que o Espírito de Deus ali, ele estava rondando essa cidade. Parece não, porque, engraçado, o significado do nome de Jonas é pombo, velho. Sabia? Ah, não sabia. Pombo que entrega as mensagens? Pois é. Aí, tipo assim, Deus manda ele lá como mensageiro. Só que o dono da mensagem é o maior interessado, e não o pombo. O pombo só vai lá, deixa o recadinho e volta. Mas é como se Deus mesmo estivesse entre eles, né? Parece, porque a gente sabe que hoje em dia, na nossa vida, quando a gente se arrependeu, quando a gente escolheu seguir o caminho com o Senhor, se entregar a Ele, entendendo que Ele realmente era o nosso Senhor mesmo, aquele que ordenaria tudo a partir de agora, e a gente, por livre escolha, renuncia à própria vida para poder entregar na mão dele e a partir daí viver sob a direção, sobre as decisões do Espírito mesmo. A gente sabe que o Espírito de Deus, e quem toca uma pessoa para se converter é o próprio Deus. A gente sabe que Deus toca no seu coração e você passa a buscá-lo de alguma maneira, mesmo que você ainda não está convertido. Por exemplo, o líder de uma casa, um pai de família, ou um líder de uma empresa, um grande presidente, ou um líder de um grupo de pessoas que podem fazer ações filantrópicas, ou qualquer líder nessa condição aqui, mesmo que esteja, que sempre andou nos caminhos errados, aqui ele está dizendo para nós: Deus em algum momento te busca. E quando esse pombo, Jonas, chega na sua cidade, chega na sua casa, na sua empresa ou em qualquer lugar que seja, basta que você retire a sua roupa de cargo, seja o cargo que você estiver, seja de presidente, de pai de família, e se coloque ali como um filho de um Deus muito maior, que é Pai, e que pode prover todas aquelas coisas que estão sendo necessárias naquele momento. Nesse caso, o pombo correio lá, o Jonas, levou uma mensagem que eles seriam destruídos. Mas a sua mensagem pode ser: você vai ser demitido. A outra mensagem do outro pode ser assim: olha, vocês vão se separar de um casamento. A outra mensagem pode ser: olha, ninguém te quer naquele lugar, naquele grupo de amigos lá, tá todo mundo... Cara, tudo que vem contra a gente, porque essa mensagem que chegou para eles era uma mensagem difícil, era dura, de destruição, de morte. E ao invés deles duvidarem ou de irem de maneira arrogante contra isso, sei lá,
batalhar contra isso. Ou nem acreditar, falar, você nem sabe o que você está falando. Quem é você que vem de outro lugar, de outro povo, dizendo coisas sobre nós? Pois é. Como que você vem aqui? Com que autoridade? Como que a gente vai acreditar em você? Mas veja que esse pombo ele veio carregado da melhor mensagem. É, a mensagem certa, né? Certa, a mensagem que tocou eles de fato. Ô, Vivian, não sei como é que tá na sua Bíblia aí, mas no versículo 6, quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação, quer dizer, Jonas não falou com o rei diretamente. Não, ele ficou ouvindo pelas pessoas aqui. É isso aí. Quando você ouve alguma coisa de alguém que falou a respeito de um acontecimento, seja isso, você vai ser mudado de cargo, você vai ser transferido de algum lugar, você ouviu rumores disso aí. Cara, qual que é a sua atitude quando você ouve esse tipo de coisa? Geralmente é a negação, né? Ou é a negação, ou é confrontar. Ou é confrontar. Né? E o rei aqui, ele tá sendo ali um exemplo, né? Ou se irritar, né? Ficar irritado com o que acontece. Se irritar. Tem isso. Tem. Isso foi um ponto que me chamou a atenção, sabe? Sim, de fato, a mim também, porque inclusive daí ele aplica, né, uma ordem real a todos. Assim que ele entende que isso é tão trágico e tão importante, ele pede para que todo o povo faça o mesmo, uma comoção de jejum. Então, Vivian, pensa se a gente tivesse uma família, Carlos, você é o líder da família, e no momento que você começa a perceber algo, rumores, qualquer coisa, seja assim, por exemplo, você está percebendo que há uma inflação muito grande e vai atingir a sua família. Você percebe que há rumores de pessoas que estão falando da sua família. Qual que é a sua atitude, mano? O rei ali convocou todo mundo e falou, vamos olhar para o que importa. Vamos fazer o que tem que ser feito. Mas foi uma postura de rei. Ali realmente você tá vendo que é um sacerdote praticamente, chamando a responsabilidade para ele e falando, olha, todo mundo nesse momento assenta aqui comigo. E a gente vai seguir no texto aqui e vai observar, segundo o texto, que Deus está olhando todas essas ações desse líder. E todos os que estão seguindo a voz desse líder, que era o rei no caso. No versículo 10... Tem um pedacinho antes do 10, porque ele diz assim, olha o que o rei diz. Invoquem fervorosamente a Deus, cada qual se converta de sua má vida e de suas ações violentas. Vamos ver se Deus se arrepende, cessa o incêndio de sua ira para que não pereçamos. Ou seja, ele pede que todo mundo realmente clame a esse Deus. Muito... E podia falar assim, esse rei aí, como que ele vai, já segue um negócio desse? Só chegou um viajante aqui, um mensageiro começou a dizer isso. O que o povo faz? Isso é mais assombroso ainda. Porque é um povo, é uma cidade inteira, e que não é pequena. E Deus está observando tudo isso, porque ele fala que a mensagem é que em 40 dias a cidade ia ser destruída. E diz na sequência assim, Deus viu suas obras. Sim, na minha está escrito, Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram ao seu mau caminho e abandonaram a violência. Isso aí. Cara, Deus observou. É como se Deus estivesse do trono dele, olhando todos os movimentos daquele povo, olhando todos os movimentos da sua casa. Quando você lidera um movimento em prol do Deus que você segue, e Deus está dali vendo todas essas coisas acontecendo. Só que não foi do dia para a noite. Foram quantos dias? 40. 40 dias. Então o povo continuou sem parar durante esses 40 dias. Mas 40 dias pode ser figurado. Sim. Pode ser um mês, pode ser 2 semanas, podem ser 2 dias, pode ser 3, pode ser 1 ano. Mas nesse caso, Deus observou, e o que mudou todo o trajeto, primeiro, foi eles serem chamados para essa posição de se colocar diante do Senhor, e depois eles mudaram a mente deles e abandonaram todas as coisas que eram ligadas a
violências daquele povo, né, velho? Então você vê que quando você tem um líder, principalmente numa empresa, num negócio, seja lá o que for, e você tem uma diversidade de pessoas, muitas delas fazendo coisas erradas, coisas que, sei lá, a liderança não aprova, ou que de repente são até coisas ilícitas, né? Vamos dizer assim. Mas se esse líder, né, como esse rei, se rende ao Senhor, o que acontece? Não foi só o que ele falou, houve uma comoção que vem de Deus ali, para que as pessoas entrem nesse mesmo ambiente, nessa mesma sintonia, que foi o quê? Largar os velhos hábitos. Exatamente. E são hábitos. Exatamente. Eu acho que esse ponto aí realmente é de extrema importância. Para a gente poder olhar aqui na palavra e trazer isso para a nossa vida, para o cotidiano, né? Então, se você é um líder e chegou para você a mensagem de que tá dando errado, e olhar a atitude desse rei aqui, né? Ele olhou, existe um caminho que está me levando para uma coisa que é ruim, e existe um caminho que está me levando, que me levará para uma boa atitude, para uma boa vida, né? E a gente pode trazer vários textos do Novo Testamento aqui, falando sobre esse caminhar. Essa mudança, né? É. E o que a Vívia falou ali, que é abandonar as velhas coisas, né? Tipo, eles se colocaram no papel de abandono do que era velho. Por quê? Porque tudo iria findar. Tudo iria por água abaixo. Então, numa atitude até de desespero, às vezes a gente tá num momento de desespero mesmo, cara, a melhor saída é essa. E o curioso aqui, Carlos, que nos bastidores a gente conversou, é que o rei falou assim, cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto pessoas quanto animais. Nem os animais comeram, os animais também fizeram jejum. É como se os animais estivessem participando daquilo tudo, né? E no finalzinho a gente vai ver isso lá, né? E a cidade inteira, né? Então, essa parte que fala isso, se você está numa empresa, como foi colocado aqui anteriormente, e o seu líder não está agindo assim, você pode agir assim, né? Você pode agir da maneira que é a correta, e isso te ajuda a trilhar um outro caminho para frente. Com certeza, man. Bom, mas essa atitude do rei, ela foi uma coisa que nem todos fazem, mas nesse episódio a gente tem a alegria de testemunhar isso aqui. E Deus ainda fala assim, no versículo 10, e atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Então, eles não é que somente eles foram lá, fizeram jejum e oraram como se fosse uma barganha com Deus. Não. Isso aqui demonstra, quando fala no momento anterior, que eles abandonaram o mau caminho e a violência, quer dizer que eles mudaram de vida. Exato. Quer dizer, não foi porque... E isso, com certeza, foi de coração. Não foi uma coisa condicionado a alguma outra. Claro que eles estavam com uma mensagem ali de escolha. Olha, e aí? Vocês querem continuar no mesmo caminho? Vai levar você às coisas ruins. Ou você quer seguir agora um caminho diferente? Foi apresentado 2 caminhos para eles. O que eles já estavam e um novo. Mas eles escolheram pelo novo caminho. E ali, eles não estavam sabendo se Deus ia ouvir ou não. Eles só estavam seguindo. Como Exato. Na fé. Eles tiveram fé que se eles seguissem um caminho bom, Deus se moveria a favor deles. E aqui, na sequência, ele termina falando isso. Deus, vendo tudo isso, não destruiu a cidade como havia ameaçado. Com certeza, Deus se alegrou. Deus não queria destruir eles. Deus queria só que eles... Deus que só quer dar tudo que a gente mais deseja. Então, mas ele necessita que você queira o que ele tem para você. E nesse momento, é como se eles dissessem assim, então tá bom, a gente não quer mais fazer do nosso jeito, vamos fazer do seu jeito. Qual que é o seu jeito? E aí Deus fala assim, deixa que agora é comigo. Mantenha assim como vocês estão e eu vou continuar fazendo. E aí segue o texto,
agora com um problema segundo. O primeiro foi resolvido, vamos dizer assim. Que é o do parte povo. A, o povo, resolvido. Ele conquistou o povo, ele conseguiu. Deus estava satisfeito, o povo satisfeito, porque não tinha sido nada destruído. Só que tinha uma pessoa que não estava muito satisfeita, né? E diz assim na sequência. O próprio Jonas, pombo mensageiro nosso aqui, né? Por isso que você tem que ver o vídeo, porque você vai ver por que Jonas não estava satisfeito. Inclusive por que ele foge. O Jonas, ele sai correndo, ele não quer pregar para esse povo aí. Porque Jonas, né? Não quer. Tá rebelde. É tipo assim, ele é Vasco e ele tem que levar uma notícia pro Flamengo e ele não quer. É simples, ele não quer fazer isso. É isso aí. Mas ele acaba fazendo, né? Contra gosto. E aí, ele segue aí. E ele vai contra gosto e diz assim: Jonas sentiu um desgosto enorme. Irritado, rezou ao Senhor. Então assim, poxa, desgostoso, irritado. E disse, no fim da oração, ele diz assim: sei que és um Deus compassivo e clemente, paciente e misericordioso, que te arrepende das ameaças. Pois bem, Senhor, tira minha vida, é melhor morrer. Aí Deus fala pra ele: e vale a pena irritar-se assim? Pô, dramático, né? Aí Deus fala, olha pra ele e fala assim: ei, tu tá parecendo que é pessoal lá de 2025. Nós aí. Ou, ele, pensa bem, Jonas declara aqui que ele já sabia quem o Deus que ele seguia era. Ele fala, pô, esse Deus é misericordioso, ele é compassivo, longânimo, é rico em amor. Tá aqui na minha tradução. E aí, quando ele chega lá, eu imagino o Jonas na hora que ele tá vendo o rei de saco. Ele pensou assim, não acredito que o rei tá de pano de saco, com cinza, se arrependendo, com o coração. Não, é por isso que eu não queria vir aqui. Agora, é tipo isso. Mas que eles fazem isso. E eles fazem, né? Eles fazem. Não, eu imagino ele vendo, man. Porque ele provavelmente viu a cidade se movendo, entendeu? Com certeza. Arrependendo e o trem todo. 40 dias o evento. Ele ficou lá na espreita, né? Esperando pra ver se Deus vai destruir ou não vai, né? Vamos esperar. Ah, e tem uma coisa. Deus manda ele pregar e diz que o tamanho da cidade lá é 3 dias de caminhada. O tamanho da cidade. Jonas prega 1 dia. E daí ele fica os outros dias lá só esperando pra ver o que vai acontecer. E quando ele vê que não é destruído, ele fica chateado desse tanto. Então, Deus tinha que tratar Jonas também. Porque, veja, ele tratou o povo. Quem dirá que ele não trataria o profeta? Porque ele é esse Deus aí, de misericórdia, de compaixão, esse Deus Pai. Então, por mais que Jonas estivesse rebelde, irritado, desgostoso, é aí que ele entra para tratar com Jonas. Ele vai tratar do coração da cidade e tratar do coração de Jonas. É isso. E eu tava pensando antes de vir pra cá, cara, ter um Deus que ele vem até você é especial, entendeu? Tipo assim, você seguir um Deus que não é só você que vai atrás dele, mas ele vem atrás de você, cara. Em amor e misericórdia, mano. E ele, sabendo quem é você, ele às vezes procura tratar daquilo que você precisa melhorar, ele mesmo. Ele cria maneiras na sua vida, circunstâncias, até para você olhar de como ele veria as coisas no plano macro. Às vezes ele cria probleminhas micro na nossa vida para que a gente compreenda qual é a maneira que Deus vê as coisas grandes. Assim como o Jonas pode perceber que pode ter algo na sua vida, na nossa vida, que a gente vê. A gente vai começar agora a falar sobre um episódio aqui. Olha o que aconteceu com o Jonas. Ele foi para esse lugar espreitar, ver o que aconteceria. Chegando lá, ele deitou num lugar lá, e aí Deus fez crescer um pé de uma árvore lá. E aí... É bem árvore, né? Tipo uma planta que tipo subiu uma mão, lá. Né? Aquela mamoeira, né? Não, tipo uma trepadeira. Uma trepadeira? É, porque... Tá, tu que é a bióloga aí. Fala melhor isso aí. Eu sei que aquele troço fez sombra nele. Isso. Só que o que acontece? Deus fez aquilo crescer num dia só.
Ele dormiu, né? Ou ele não viu? Não tá escrito aqui, né? Não diz isso, só diz que fez crescer em um dia para livrar ele da insolação, porque o sol estava muito quente. Ele fez uma tenda e essa planta cresce por cima para arrefecer, cobre, né? Para trazer sol, trazer sombra. Para trazer sombra. Pois é. E aí, no dia seguinte, ao alvorecer, Deus enviou uma lagarta que atacou o arbusto. Não, mas pera lá. Antes de Deus enviar a lagarta, Jonas falou, puxa, que legal, né? Fresquinho aqui. Olha, que bacana. Que Deus bom, né? Deus mandou isso pra mim, né? Ele fica encantado, ele gosta que Deus mandou aquela planta pra cobrir e trazer sombra pra ele. Tá escrito aqui, Jonas ficou bastante alegre por causa da planta. Aí. É mesmo. Boa lembrança. Então assim, veja, olha como que Deus faz às vezes para tocar e despertar alguns sentimentos no seu coração que você não sabe nem para onde vão levar. Jonas não tinha nem ideia de onde ia chegar ao final dessa história, quando ele fica satisfeito com a planta cobrindo ele, dando sombra, livrando ele da insolação. É verdade. Não, isso aí é um ponto muito legal. Deus deu algo. Imagine você. Deus pode dar algo para você que você fique muito feliz. E isso pode ser uma coisa que venha de supetão, de um dia para o outro, e você fala, nossa, como esse Deus é bom. Não só Deus, né? Mas que situação agradável que eu estou podendo viver agora, que gostoso isso. Um refrigério, né? Um refrigério no momento difícil, às vezes vem e você respira. Mas durou 24 horas. E durando 24 horas, meu irmão, no outro dia, tá escrito aqui que eu ia ler, todavia no dia seguinte, ao alvorecer, Deus enviou uma lagarta que atacou o arbusto, que sendo frágil secou. Então tu fala assim, caraca, mano, Deus mandou lá, botou isso aqui pra mim e agora Deus mesmo tirou. Pô, fiquei feliz um dia só. Tu já dá neura. É o que a Vivian falou. Deus criou um tipo de sentimento porque agora o tratamento é com você, entendeu? Às vezes ele tratou já da sua casa, do seu emprego, de vários lugares, mas ele não esquece de ti, não. E agora ele quer tratar com Jonas, e aí ele fez esse negócio aqui, para ele entender algumas coisas. E Renato, agora pensa só, tratou com todo mundo e vai tratar com ele, por que tira dele algo? Não era para manter ele num estado bom, de alegria, de felicidade? Ele não fez a missão, né? Ele não fez cumpriu. O que Deus queria. Ué. Mas o coração dele não entendia de algo que muita gente não entende. Sabe qual é o nome disso aí, Carlos? A graça de Deus, meu. O favor imerecido. Obrigado. O favor imerecido é gratuito porque ele vem direto do amor de um pai. Ele não vem porque você mereceu. Ele não vem porque a gente fez algo para adquirir e nem porque a gente trabalhou em prol daquilo. Ele vem porque Deus amou você. E Ele ama você agora do mesmo jeito que vai amar daqui a um tempo. O amor dele não muda. E a graça de Deus é revelada nesses momentos. E esse momento, Jonas, ele ainda não tinha entendido o que é um coração com graça. E Deus estava tentando adicionar no coração dele a graça. A graça que ele mesmo levou para aquele povo. Jonas não queria que a graça atingisse aquele povo por algum motivo, mas é aquilo. Aquele que não é agraciado, talvez aquele que não recebeu graça, não consegue dar a graça. E também tem todo o cenário dele, né? Como a gente estava discutindo aqui nos bastidores, né? O Jonas, ele é um cara do Antigo Testamento, é um profeta de lá. Era a lei, é preto no branco. A lei, ela é previsível. Se você faz isso, você tem aquilo. Se você não faz isso, você tem aquilo. É matemática exata, né? E até um zelo precioso pela lei, né? É um zelo precioso. Só que a graça, ela não é matemática. Ela tá por cima, então 2 mais 2 não vão ser 4.
Entendeu? Talvez 0 mais 0 vão ser 4. Entende? Não tem a lógica, não fecha. A conta é outra. Exato. Dos 5 pães e 2 peixes, né, cara? Essa conta. 5 mais 2 deu quantos? Números incontáveis. Exato, que alimentou multidões, Isso né? aí. Então, essa era uma matemática que para Jonas não era simples. Então ele resiste muito, desde o começo, resiste agora, mas agora que é retirado dele algo que o beneficiou, ele também se sente mal. Ele não aceita, ele fica chocado. E ele diz bem assim, ó... Então, ao amanhecer do dia seguinte, Deus enviou o verme que danificou a planta e a secou. Quando o sol esquentava, Deus enviou um vento sufocante. O sol abrasava a cabeça de Jonas, fazendo quase desmaiar. Jonas desejou a morte e disse: é melhor morrer do que viver. E Deus fala de novo para ele: e vale a pena se irritar com esta planta? Porque veja, a planta foi o que deu alegria para ele, mas agora também levou ele na tristeza. Veja que o ambiente fez com que ele vivesse uma montanha russa de sentimentos, de alegria e de tristeza, porque Deus estava tratando com o sentimento dele, com o coração dele, para que ele pudesse enxergar uma outra ótica que ele não estava vendo. E aí o Jonas, jogo duro na queda, diz assim: se vale a pena. Vale a pena morrer imortalmente. Morrer morrido. Aí eu acho que antes da resposta de Deus a gente pode falar um pouquinho, porque Deus começa dizendo assim, ó: tu tens compaixão de uma planta que não custou cultivá-la, que brotou numa noite e na outra morreu. Então, essa era a mensagem. Tá vendo, Jonas? Eu te dei, eu te tirei para que você sentisse no teu coração esse sentimento aí de compaixão. Que após a compaixão você se revoltou, você ficou bravo. Então, se você ficou bravo por conta de uma planta, quem dirá eu por toda a cidade de Nínive? E não só bravo, né? Diz que Jonas se entristeceu. Ele ficou triste por perder a planta. Então é como se Deus estivesse realmente usando isso mesmo que você está falando, que é: olha, se por uma planta você ficou tão triste, imagine eu com tantas pessoas que eu quis salvar. Imagine como eu ficaria se elas todas morressem, se perdessem. Não era melhor que elas se mantivessem vivas? É como se Deus estivesse perguntando para Jonas sobre isso, né? Exato. Ele coloca, aqui na minha Bíblia está dizendo assim: onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Quem serão esses, né? Quem são esses que Deus está... Que plantinhas são essas em Nínive? Tanto crianças, pessoas, animais, até os animaizinhos. Lembra que a gente falou que os animais também, o rei fez fazer jejum e tudo? Todos eles estavam na conta. Deus estava cuidando e tratando até dos bichinhos deles, dos animais e tudo. E veja que maneira Deus usou para ensinar para Jonas como ele deveria olhar para como Deus trata aquele que ele quer resgatar. Ele estava ensinando a Jonas exatamente o que Cristo veio fazer com a gente. Eu acho que o gancho do custou, nada te custou, Jonas não plantou, Jonas não regou, não fez crescer a planta, não conduziu ela para que fizesse sombra para ele. Ele não fez nada. Agora, e Deus? Imagina Deus que deu o seu próprio filho, né? E Deus que fez a humanidade e teve o seu próprio filho dado em prol destes que Jonas tanto julgou no começo, né? Mas esses não merecem. É como se Deus tivesse dito para ele assim: esse mesmo sentimento que você teve com a mamoeira, eu tive com o meu filho. Isso aí. Mas eu ainda assim
fui misericordioso, amei os meus e dei o meu filho, que me custou. Se a você, que nada custou por uma plantinha, que é muito menor, como você disse, de que pessoas e animais, mesmo assim você ficou tão triste e abalado. Imagine, Jonas, se coloque no meu lugar, mas não só isso. Tenha no seu coração a graça, Jonas. Veja como é bom se a planta pudesse ter vivido. Assim como você desejou isso, é o que eu desejo para todos que estão vivos na terra. Até nesse caso aqui, até os animaizinhos entraram. Exato. Né? Então, as coisas como Deus trata, às vezes ele que tira um sentimento e coloca outro. Um pai lida com a gente exatamente dessa maneira. O amor de Deus, ele está ali sendo revelado através do povo de Nínive, que ele foi lá para resgatar, e através de uma pequena situação dada com Jonas, para que Jonas reconhecesse, para que ele amolecesse o coração dele e pudesse olhar o mundo de outra maneira, né? Talvez ele estivesse fazendo ele olhar para as coisas do mundo como Deus vê. Com compaixão, né? Com graça, né? Uhum. Com favor. Até porque todo esse livro está relatando sobre um favor que a gente nunca mereceu. Pois ele mesmo desceu e veio resgatar, salvar, assim como o povo de Nínive, pessoas que não mereciam, que mereciam a destruição, como foi o recado do pombo Jonas. Isso aí. Mas a gente que fez, assim como o rei, colocou as nossas vestes e se colocou para ele, ele olhou para a gente e falou: esses são os meus filhos, eles não serão decepcionados. Eu vou resgatá-los, dar para eles o lugar onde eles nunca deveriam ter saído e fazer com que eles provem de novo do lugar mais perfeito, agradável e maravilhoso, como se a gente estivesse retornando para o Éden, como se ele estivesse fazendo a gente voltar para o lugar, para uma casa que a gente nunca deveria ter saído. Mas de uma vez que saiu, ele falou: eu mesmo mandarei um pombo, na figura de um Espírito Santo, né? Sim. Que desceu sobre Cristo para habitar com vocês, ser o advogado de vocês. Trazer a mensagem que eu estou dando. Trazer a mensagem da graça. E guiar vocês até o final dos últimos dias. Olha. É sobre isso, né? É sobre isso. E aqui eu vou instigar vocês com 4 perguntas que eu recebi hoje no culto. Que é assim: eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja? Eu estou lutando as batalhas de Deus ou as minhas? Eu estou usando as estratégias de Deus ou as minhas? Eu estou lutando do jeito de Deus ou com a minha força? Acho que todas elas cabem aqui nessa história. Ela é pequenininha, vale a pena você pegar sua Bíblia em casa e ler essa história depois do que a gente já falou, né? São só 4 capítulos, né? É muito rápido. É isso aí, boas perguntas. E aí, Vivian? Eu acho, pessoal, que depois da gente... Se a gente fosse fazer um resumo disso aqui e colocar como se a gente fosse fazer o resumo do vestibular. Vamos lá. O que a gente pode elencar aqui de mais importante? Eu acho que assim, fechando como a gente começou. Deus trata de todos. Tratou de Nínive, tratou de Jonas, porque ele fez questão de explicar para Jonas
trazendo sentimentos ao coração dele e as visões que ele propôs junto à planta, junto a depois tirar a planta. Então, assim, ele realmente, ele se empenhou. Veja, como um pai, né? Cuidou, né? Isso, ele se empenha, ele quer que você saiba, ele quer que você aprenda. Porque, olha só, Deus poderia ter falado assim, beleza, Jonas, já cumpriu o teu papel? Tchau, até a próxima. Verdade. Não é? Ele fez lá o que ele devia fazer. Sim. Não. Deus não usa a gente, joga fora e descarta. Tudo que ele faz, ele tem um propósito para as pessoas. Essa preocupação é tão bonita, velho, de Deus, né? Esse amor aí. É amor. Não, você não está só cumprindo um papel. O papel que você está cumprindo é por um amor que ele tem por você. Porque ele poderia fazer tudo sozinho. Mas ele quer que você participe. Exatamente. E consciente da sua participação. Exatamente. E uma coisa eu vou falar por experiência própria. Toda vez que a gente vai dar algo pro propósito de Deus, toda vez que a gente vai dar algo, seja um sorriso, você sempre recebe muito mais. Então, se você vai dar dar um sorriso, você recebe 1000 sorrisos. E é assim que ele vai cuidando de nós. E toda vez que a gente se mexe na direção dele e para ele, a gente sempre recebe mais. Mesmo quando acha que tudo tá dando errado. Porque quando a planta morreu, Jonas se entristeceu muito. Mesmo nessa hora, eram os cuidados de Deus com ele, né? Querendo levar Jonas a algum lugar. Querendo que Jonas suba mais degraus. Não que ele fique naquele lugar. Então, vê que realmente é como um cuidado de um professor, né? Que está ensinando. Só que professor é uma palavra muito profissionalizada, né? Mas Deus é como realmente esse pai mesmo, que está cuidando do filho ali e tem prazer em educar ele. E tem prazer em fazer com que ele aprenda as coisas do alto. Amoroso, pai. Um pai amoroso, como a Vivian mesmo citou aqui em partes anteriores. Ele é Deus dos exércitos, mas ele é compassivo, ele é bondoso, é benigno e tem amor, muito amor. Por mais que ele precisou que Jonas experimentasse a tristeza, né? Então veja que às vezes até desses momentos que a gente se entristece, que às vezes a gente perde um pouco a paciência, ali pode estar a chave daquele degrau que você vai subir. Como você acabou de dizer. Então, nem só de coisas sempre boas você vai conseguir aprender. Às vezes, você vai precisar experimentar um pouquinho desse amargo aí, para de fato você ver por uma outra ótica. E é por isso que Paulo escreveu: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Exato. Daqui a gente vê que Jonas amava Deus, né? Porque Deus estava cuidando dele. Deus era esse cara. Todas as coisas, Jonas, contribuirão para o seu bem, pois você escolheu me amar. Como se Deus estivesse dizendo isso para ele, né? Exato. Eu acho que aí fecha com chave de ouro, porque eu acho que essa é a mensagem aí do final. Então, se tudo contribui para o bem, então olhe para ele. Com certeza isso que está te acontecendo é para o bem. Isso aí. Quando você olha para ele, mesmo as coisas que estão ruins vão ficar boas. Parece estranho isso. E sem ele, mesmo as coisas boas ficam ruins. Boa. Isso aí. Com essa licença aqui poética do Carlos, essa enciclopédia em 3 palavras, 4, eu deixo você aí para refletir. Espero que você tenha curtido hoje muito. Lá vem mais vídeo bom aí pra frente, hein? Estamos reservando coisas muito legais. E a gente tá com um novo quadro aí, que é as listas dos 10 mais. Então fica ligado, não perde, porque vem novidade aí do canal pra vocês. Já está no ar, então até o sábado que vem, se Deus quiser. Obrigado, Vivian. Obrigado, Edson. Obrigada, obrigado, pessoal. Carloso. Obrigada. Tamo juntinho aqui. Todo sábado. Isso. 7 horas. Todo tempo. Todo tempo, podcast. Deus é bom todo tempo. Tchau. Valeu, Deus abençoe. pessoal. Tchau, tchau.